Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Anatomia e Fisiologia. Meu nome é Patrícia Facina Brandão, sou enfermeira e sou a professora responsável dessa disciplina aqui para vocês. Na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre o sistema endócrino. E eu particularmente gosto muito de falar sobre o sistema endócrino, porque nessa aula nós iremos entender sobre os hormônios. E sim, eles são a base do funcionamento do nosso corpo, né? Eu espero, como objetivo no final dessa aula, que vocês entendam que se os nossos hormônios não estiverem de acordo, consequentemente, o nosso corpo não irá funcionar adequadamente. Então, como de costume, vamos rever uns pouquinhos dos conceitos que nós vimos desde o começo até aqui, entendendo a história da anatomia de uma forma micro e macroscopicamente, né? Passando então pelos ossos, pelos músculos, pelo sistema circulatório, sistema respiratório, né? Sistema endócrino agora, né? Então, vejam que ela é uma disciplina que ela vai evoluindo, mas que vocês vão precisar sempre dos conceitos lá da primeira aula. Por isso, sempre como dica, eu falo para vocês que vocês sempre tenham um material de apoio, que vocês baixem, que vocês façam essas anotações, para que na hora que eu começar a correlacionar informações lá do começo, vocês consigam fazer ali os apontamentos de vocês. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o nosso sistema endócrino, tá? Bom, o que que significa o sistema endócrino? Qual que é a função desse sistema endócrino? Para a gente começar a entender, nós temos que falar que ele é formado por glândulas que vão produzir e vão liberar hormônios dentro do nosso corpo. Esses hormônios, eles vão ser produzidos e vão ser liberados na nossa corrente sanguínea. E que a função principal do sistema endócrino é fazer o controle do funcionamento dos diversos órgãos do nosso organismo. Então, não importa se esse órgão ele está ali totalmente rico em oxigênio, né? Que o coração fez o papel dele lá no processo de circulação e aí ele levou oxigênio ali para aquele órgão, se os hormônios que aquele órgão precisa não estão funcionando adequadamente, tá? Então, se vocês fossem fazer uma correlação entre todos os sistemas que nós vimos até agora, o sistema endócrino ele é a chave do nosso corpo. Tá? É o que ele o acende e o que apaga para nos dar motivação, nos dar energia, fazer com que nós estejamos aqui hoje nessa aula, né? Eu vou passar para vocês todos os hormônios e aí vocês vão conseguir entender que se um desses hormônios estiverem desregulado, o seu corpo ele não funciona adequadamente, tá? Bom, quando nós falamos de sistema endócrino, a gente tem que entender um principal sistema, tá? Um principal processo que é a base do processo endócrino. Nós chamamos de processo feedback. Provavelmente, se você trabalha ou se você já estudou, viu alguma coisa, você já ouviu esta palavra feedback. O que que significa a palavra feedback? A palavra feedback, ela é retorno, tá? Então, se, por exemplo, você trabalha numa empresa, o seu chefe ele vai te chamar para fazer um feedback, ele vai te dar um retorno do seu trabalho. Vai falar as coisas positivas, as coisas negativas. Então, esse processo feedback é um processo de retorno. Vou até colocar aqui para na hora que vocês estiverem com esse manual, esse material de apoio, vocês verificarem, tá? Então vamos lá. Processo de retorno. Gosto muito de ir escrevendo aqui com vocês para a gente ir criando essas aulas junto. Então, sempre que tiver alguma coisa a mais que eu fale que não estiver no slide, eu já abro aqui automaticamente para a gente já conseguir ter essa visão melhor. Vou até deixar ele um pouquinho, né? O processo feedback. Então, tudo bem, professor, eu já entendi o processo de feedback, mas o que que ele quer dizer, então, voltado para o meu sistema endócrino? Vamos lá. Aqui nós temos a nossa glândula tireoide, tá? Aqui eu já vou desmistificar outro mito, né? Todo mundo fala assim, ah, eu tenho tireoide porque eu não emagreço. Gente, todos nós temos tireoide, tá? Se você tem alguma doença, né, que faz com que você ganhe peso, que faz com que você emagreça, você tem uma disfunção na glândula tireoide. Todos nós vamos ter a glândula tireoide. O que faz eu ganhar peso, perder peso, ter outras questões aqui que nós vamos entender daqui a pouco, é uma disfunção nessa glândula. Então, quando a gente escuta as pessoas falarem assim, ah, eu tenho tireoide, eu falo, que legal, que bom.
né? Que bom que você tem, porque todos nós temos também, tá? Então é só entender que às vezes eu posso ter algumas disfunções. Aí falando aqui para vocês, tá? Trazendo no sistema endócrino o processo feedback. Aqui eu tenho a glândula tireoide, ela fica aqui no pescoço, tá? E aí lá no meu hipotálamo, tá? Então deixa eu voltar para essa imagem aqui. Essa imagem, tá? Eu tenho dentro do meu cérebro, eu tenho o hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele é uma parte de uma região do meu cérebro e ele é responsável pela produção de alguns hormônios. Então, dentro desse meu hipotálamo, eu tenho uma glândula que chama glândula hipófise. E ela tem, gente, o tamanhinho da ponta do meu dedo, tá? Essa é uma glândula. Dentro dessa glândula, ela produz vários hormônios, vários. Então, aqui eu trouxe para vocês porque nós vamos falar de todos eles, ó. TSH, ACTH, LH, ADH, prolactina, FSH, GH e ocitocina. A grande maioria desses hormônios que nós vamos falar nessa aula, eles se aplicam muito mais nas questões de disfunções, problemas que podem ocasionar mais nas mulheres, tá? Então, nós ali temos algumas questões que os hormônios, quando eles não estão de acordo, nós temos ali, então, algumas interferências, tá? Então, essa glândula hipófise, ela vai fazer a produção desse hormônio TSH, tá? E esse hormônio TSH, ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai ser depositado aqui na glândula tireoide, no meu pescoço. Então, quando a hipófise faz a produção do TSH, ele vai para a glândula tireoide. E lá ele tem que trabalhar, seja, né, para o nosso processo, né? Então, esse hormônio TSH, ele trabalha muito com a nossa disposição, com o nosso, né, com o nosso dia a dia, nossa vitalidade no nosso dia. Então, ele tem que trabalhar, se ele tiver de acordo, ele vai trabalhar desta forma, tá? Então, aí a hipófise libera esse TSH nessa glândula tireoide, ele faz lá o que ele precisa fazer do corpo, e aí depois esse hormônio ele retorna para a hipófise, né? Como se ele estivesse dando um retorno. Olha, eu fui lá, fiz o meu trabalho, tô voltando aqui, tô avisando você. Por isso que é esse processo que nós chamamos de liberar o hormônio, ele agir, ele retornar, nós chamamos de processo de feedback, que é o retorno, tá, deste hormônio para a glândula hipófise, dando ali, como se ele, né, teoricamente, hipoteticamente, falasse, olha, fiz o meu trabalho, tá tudo ok, tá? E isso acontece com todos os hormônios, tá? Os hormônios que eu falei aqui para vocês, cada um ele age numa parte do corpo, né? E todos eles vão cair na corrente sanguínea, vão lá para o ovário, por exemplo, vão agir da forma que tem, retorna processo feedback, tá? Então é esse retorno nessa questão de comunicação. Por isso que nós chamamos ali de processo feedback. Então, gente, é importante, é primordial entender sistema endócrino e processo feedback, entender o que está acontecendo nessa questão de fisiologia desse processo ali, né? De desenvolvimento, nesse processo mesmo que eu tenho de desenvolvimento desse hormônio dentro do corpo, dele retornando, dando essa informação. Então, se eu questionar numa prova o que é processo feedback, eu espero que vocês me deem esse retorno, né? Falando, olha, professor, ele produz na hipófise, cai ali na corrente sanguínea, a corrente sanguínea leva o hormônio para o órgão específico, ele age da forma que ele precisa e ele retorna dando ali como se fosse um posicionamento sobre a ação dele, tá? Bom, além disso, né, nós falamos do processo de feedback, agora nós vamos falar sobre as glândulas, né, os órgãos principais que recebem esses hormônios. Então, eu tenho a hipófise, né, que faz a produção, tireoide, adrenais, pâncreas, testículos e ovários, tá? Então, esses hormônios que nós vamos abordar nesta aula, eles vão agir dentro desses órgãos aqui. Tireoide, adrenais, pâncreas, testículos e ovários. E aí nós vamos destrinchando um por um, né, nesse quesito e nessa forma de nós conversarmos aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, olha lá, eu tenho cérebro, aí eu tenho hipotálamo, essa região rosinha, e essa pontinha do meu hipotálamo é a minha glândula hipófise. E isso é importante. Olha o tamanho dela, de um grão de ervilha. Agora você me diz, se eu tenho um paciente que tem uma disfunção na hipófise, por exemplo, um tumor na hipófise, como é que vai ser o processo de produção, né, desses hormônios, né, nessas deficiências? O que que vai impactar? Vai impactar o corpo inteiro, gente. Porque se eu não tenho os meus hormônios adequados, o meu corpo, ele vai falhando.
ele para de funcionar. Não adianta só oxigênio, não adianta só circulação. Eu preciso ter ali os meus hormônios ativos, trabalhando, né, e me auxiliando. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas, eu tenho disfunção da tireoide, eu tô tão cansada, eu tô com sono. Por quê? A sua produção desses hormônios, ela não está efetiva, né? E aí ele vai te deixando cansado, tá? Então, aqui são os hormônios que nós vamos falar, né? De novo, TSH, ocitocina, GH, FSH, prolactina, ADH, LH e ACTH, tá? Então, como eu disse, a grande maioria ele vai atuar muito, né, nas mulheres. Claro que eu também vou citar para vocês, decorrendo de alguns hormônios que também ele impacta o homem, mas a mulher ela tem muito essa questão hormonal, principalmente pela questão da ovulação. E isso impacta muito, tá, gente? Quando vocês não têm, quando nós não temos os nossos hormônios, né, nos níveis adequados, nas taxas que são esperadas, o corpo da mulher ele vai ficando prejudicado, tá? Bom, vamos começar pelo hormônio GH, tá? O hormônio GH, ele é o hormônio do crescimento. Muitas vezes a gente escuta falar bastante dele em academia. Por quê? Eu tenho muitas pessoas que querem crescer, né? Querem ganhar musculatura, querem ganhar ali, né? Fazer uma hipertrofia maior e elas fazem a utilização desse hormônio GH. Tanto homens quanto mulheres, mais homens, né? Especialmente aqueles fisiculturistas. Só que assim, gente, ele é um hormônio que ele não é para ser utilizado nesse quesito, tá? É óbvio que os resultados de uma pessoa que toma GH dentro de uma academia são muito melhores de uma pessoa que não toma. Só o que que acontece? O excesso desse hormônio, ele é prejudicial. Tá? Então, nós temos o hormônio GH no nosso corpo, ele é responsável pelo crescimento, por isso que nós crescemos depois que, né, da fase da infância. Então, nós temos ali uma quantidade de GH, tá? Agora, se eu ficar tomando esse hormônio, né, sem necessidade, isso vai impactar no meu corpo. O que que é importante eu trazer aqui? Muitas vezes a gente busca alternativas colocando mais hormônio no nosso corpo e a gente sempre acha que o mais é melhor. Gente, não, tá? Tem que estar na produção adequada, tá? Então, o que é adequado de hormônio é o que você precisa no seu corpo. Mais do que aquilo, não é bom. Tá? Então, esse GH, ele faz o alongamento dos ossos, ele aumenta a massa muscular, e quando ele faz aumento de massa muscular, ele utiliza gordura. Então, por isso que as pessoas que fazem academia e elas querem perder peso, e elas querem uma hipertrofia, que nós comentamos na aula de sistema muscular, né? Elas querem ter uma estrutura muscular diferenciada, elas fazem o uso do GH. Por quê? Ele vai aumentar essa massa muscular e ele vai fazer o quê? Gasto de energia. Gastando energia, como? Ele vai gastar gordura. Gastou gordura, a pessoa emagrece e aumenta a massa muscular, tá? Então, quando você vê pessoas que têm bastante hipertrofia, né? Que são pessoas assim, começou a academia faz 2 meses, já tá cheio de músculo, já desconfia, porque tem alguma coisa. Tem pessoas que têm 30 anos dentro de uma academia, a pessoa tem uma estrutura muscular, né? Agora, as pessoas que começaram recentemente e você já vê uma mudança de crescimento de massa muscular, pode desconfiar que está fazendo uso desse hormônio e ele é irregular. É ilegal fazer a utilização deste hormônio para uso de aumento de massa muscular, tá? Hoje em dia, normalmente ele é vendido à base de prescrição médica somente para crianças, né? Acompanhando essas questões de redes sociais, eu estava vendo a gente vê muita coisa na internet, especialmente coisas voltadas para a área da saúde, pessoas que muitas vezes não têm conhecimento e estão ali falando, né? Por isso que eu sempre falo para o aluno, a partir do momento que vocês estão aqui, vocês escolheram fazer um curso da área da saúde, vocês têm responsabilidade técnica científica. Mesmo que vocês não sejam formados, as pessoas elas buscam em vocês informações. Então eu não posso sair por aí disseminando informação que não é correta, né? E eu vi, né, dessas pessoas que têm essas páginas na internet falando de alimentação, essas coisas, e, né, era uma pessoa que eu também tinha como referência, eu achava muito interessante as coisas que ela falou, e começou a sair umas notícias, né, umas notícias de que essa pessoa, ela estava pegando CPFs de criança para poder fazer a compra de GH. Então, assim, a internet nem é sempre tudo que tem lá é o que a gente
É verdade. Então, o que a pessoa pregava de ter um corpo bom, exercício, alimentação, na verdade não era aquilo. Ela estava por fora fazendo o consumo irregular e ilegal deste medicamento. Porque esse medicamento, normalmente, ele é utilizado em crianças. Quando eu tenho crianças ali que o médico percebe que tem um atraso no crescimento, ele vai sugerir para os familiares fazer a suplementação com GH, né? Então não é comum, né? Se você é adulto, você não tem por que crescer mais. Você chega a uma faixa etária da sua vida que você parou de crescer. Então não tem por que você ir lá numa farmácia com uma receita ou então sem receita e falar assim: "Ah, eu quero GH". Então, mas assim, existe o mercado negro, né? Então, existem as pessoas que conseguem esses medicamentos de outra forma. Então, é sempre bom a gente filtrar as informações que nós vamos utilizar na internet, e especialmente também filtrar as informações que nós consumimos, porque às vezes nós temos pessoas ali que estão passando uma coisa, você acha que é igual a você e na verdade é outra totalmente diferente, tá? Quando nós falamos do hormônio GH, aqui eu trouxe para vocês uma situação. Eu trouxe aqui para vocês uma pessoa com gigantismo, o famoso o quê? Gigante. O que que é uma pessoa com gigante? Essa pessoa ela teve um excesso de liberação de GH no corpo dela, tá? E fez com que ela aumentasse. Gente, tanto o gigantismo quanto o nanismo não é fácil, né? Qual que é a estrutura do mundo, qual que é a estrutura do nosso país para pessoas que são mais altas do que o normal? Não tem carro, não tem cama, não tem roupa, não tem chuveiro, não tem nada que essa pessoa caiba. Então, assim, é algo extremamente constrangedor, né? E isso acaba impactando. Além do excesso de GH, dessa liberação de excesso de GH, eu também tenho a própria patologia, a própria alterações, né, na mutação genética desse paciente que faz com que ele fique acima de uma estatura padrão, né, acima ali do que é esperado. Mas o que que a gente tem que entender? Não é fácil a vida dessa pessoa, né? A pessoa não vai conseguir conviver com os mesmos lugares, e normalmente não só pessoas que têm ali gigantismo, mas pessoas também que se sentem muito altas e que elas se veem muito fora do padrão. É muito comum você ver a pessoa andando assim, ó, corcunda, porque a pessoa se encurva porque ela sente vergonha, né, da altura, da estatura dela, tá? Então, o excesso de GH, ele causa o gigantismo. Já a ausência de GH, ela gera o nanismo junto também com mutações genéticas. Como eu falei para vocês, a mesma coisa no anão, né? No nanismo, ele tem essa deficiência desse hormônio, tá? Ah, então, professora, mas é só eu dar mais hormônio GH. Sim, ajuda, mas como eu falei, tem mutação genética, tem alteração de DNA, porque aí também não vai ajudar, tá? A vida do anão também não é fácil, né? Porque ele não tem roupa, ele não tem casa, ele não tem nada, e normalmente ele tem que comprar roupa em locais que são para crianças, só que ele é um adulto, né? Aqui eu tenho uma mulher adulta e normalmente eu olho para eles e remeto a criança, tá? Não são crianças, são adultos, né? E isso é importante a gente frisar, porque essas pessoas elas acabam indo fazendo trabalhos, gente, às vezes no circo, em programas de TV de comédia, porque as pessoas não conseguem enxergar eles ali como uma pessoa normal. E eles são pessoas normais, né? Então, isso é muito triste, isso é muito difícil, né, de acontecer. Nós temos muitos anões na nossa sociedade, a gente acaba encontrando por aí, e a gente tem que identificar e entender que ele é uma pessoa adulta. Uma mulher anã, ela tem diversas consequências. Por exemplo, numa gestação, né? Como que é o corpo dela, a estrutura, né? Fisicamente, ela tem uma estrutura de criança. Internamente, ela é uma adulta que vai ovular, que vai gerar uma criança. Mas e os riscos que eu tenho para essa mulher numa questão de uma gestação por 9 meses? Porque ela pode sim gerar uma criança anã, como também ela pode gerar uma criança de uma estatura normal, né? Mas pela estrutura física que ela tem, isso pode impactar, tá? Então é importante a gente entender esse quesito, que tanto o gigantismo quanto o nanismo, ele é ou aumento do GH ou a deficiência de GH junto com alterações genéticas, e que sim, é muito difícil no dia a dia a gente ter ali, porque as pessoas acabam realmente sofrendo nesse processo, tá? Aí aqui, ó, vamos começar a falar de outro hormônio, ocitocina. Por que que você ficou feliz, professora? Porque a ocitocina é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria, o hormônio do amor.
Então, lembra quando eu falei lá para vocês, né, na aula de sistema muscular e sistema circulatório, eu falei do coração, eu falei, gente, não tem nada a ver o seu coração quando está apaixonado? Exatamente, porque quem que é responsável pelas emoções? Quem que é responsável por esse processo? É a ocitocina. Então, como é que funciona? A ocitocina, ela é um hormônio muito legal. Por que que ele é um hormônio muito legal? Porque ela vai se modificando no nosso corpo de uma forma muito grande. Então, aqui falando numa questão fisiológica da mulher, porque na mulher ela se modifica muito, né? Então, por exemplo, uma mulher teve ali, encontrou uma pessoa, e aí foram ter, né, uma relação sexual. Na hora que tá tendo essa relação sexual, ela tem uma explosão de ocitocina, a hipófise libera bastante ocitocina, que libera a questão do prazer, e ela tem a relação sexual, e aí ela engravida, tá? E a ocitocina tá ali, ela fez esse processo, né, excitação, do prazer, tudo isso. E aí essa mulher, ela vai gerar essa criança. Na hora que esta mulher, ela vai entrar em trabalho de parto, a ocitocina, ela vai ser liberada no corpo para auxiliar as contrações uterinas. Olha que legal. Então, assim, o corpo, quando a ocitocina trabalhou ali para ter uma relação sexual, contato físico, beijo, abraço, sexo, enfim, ela estava sendo liberada com a opção de prazer. Depois essa mulher engravidou, ela começou a gerar essa criança. Essa criança vai nascer. Na hora que essa criança vai nascer, a hipófise libera mais ocitocina e essa ocitocina ela vai ser responsável pela contração uterina. Fez contração, o bebê saiu. Olha que incrível, né? O corpo ele sabe. Agora a função da ocitocina vai ser o quê? Vai ser fazer contrações uterinas. Por isso que muitas vezes, quando tem mulheres que então, né, rompeu a bolsa, ela vai para o hospital e ainda não está no momento de trabalho de parto, o médico fala assim: olha, vamos induzir o parto. O que que ele faz? Ele coloca uma bolsa de soro com o medicamento ocitocina. Porque o medicamento ocitocina ele vai aumentar as contrações uterinas auxiliando esse processo de trabalho de parto. Lá em saúde da mulher, a gente fala sobre isso, de que isso não é benéfico ser feito, tá? Mas estou trazendo essa relação aqui para vocês entenderem como que ele tem ali essa modificação. Aí a ocitocina ela muda de novo dentro do corpo da mulher. Por quê? No início ela foi ativa para a relação sexual, pelo prazer, depois ela foi ativa novamente para o trabalho de parto, agora o bebê nasceu. Opa, o bebê nasceu, ele precisa do quê? Comer, né? Ele precisa se alimentar. A mulher vai amamentar, né? E aí o que que ela faz? Ela vai trazer aqui um outro hormônio, a hipófise. Ela vai trazer também esse hormônio aqui, ó, prolactina. Ela vai trazer a prolactina. Conforme o bebê suga, ele manda uma mensagem para o cérebro da mãe que fala: olha, eu tenho que comer. Ele tá sugando, vai conversar lá com o hipotálamo. A hipófise libera a prolactina, que faz a produção do leite. Opa, como é que eu tenho esse estímulo? No choro e na sucção. Quem é mãe aqui sabe que mesmo às vezes quando você não tá perto do seu filho, tá próximo da hora de mamar, o seu peito enche e fica até formigando. Ou então a criança chora, seu peito enche. Às vezes não é nem seu filho e você já sente aquilo, nossa, tá doendo, né? Por conta da prolactina. Então, sugou, né? E o bebê também às vezes chorou, mandou uma mensagem para a hipófise libera a prolactina, faz produção do leite. Opa, produzir leite, agora o leite tem que sair. O que que a hipófise faz? Ela volta para a ocitocina agora é liberada para fazer a liberação do leite. Olha isso, gente. Por que que esse hormônio é legal, né? Porque ele começou desde o processo de um prazer de uma relação sexual, evoluindo para uma contração para esse bebê nascer, e agora ele vai sair e ele vai evoluir justamente para quê? Para fazer a liberação do leite, porque o bebê precisa ser alimentado. Olha que fantástico. E ainda tem uma quarta fase desse processo, né? Que na hora que ele está liberando esse leite, muitas mães podem falar para vocês: Nossa, estou sentindo uma pequena cólica, né? Como se fosse uma cólica menstrual, mas é porque a ocitocina, ao mesmo tempo que ela está fazendo a liberação do leite, ela também volta novamente com a função de fazer contração uterina. Só que agora essa contração uterina para quê? Para fazer com que o útero dessa mulher volte ao normal. Olha que fantástico, gente. Por isso que eu falo, a gente tem que entender esse processo. O corpo humano, ele é fantástico, ele é uma máquina nesse processo de desenvolvimento. A fisiologia, ela é muito grande. Por isso que eu falo para vocês, não adianta falar assim, ah, é só o bebê, eu tô lá colocando o bebê para mamar. Ótimo,
Mas o que está acontecendo? O que é a fisiologia da lactação, a fisiologia da amamentação, o que ocorre com esse bebê dentro desse processo, né? Então, isso é algo bem legal de vocês entenderem. Como que a ocitocina, ela tá lá, a hipófise lembrou, tá tendo uma relação sexual, eu vou lá, faço produção de ocitocina para gerar prazer, a mulher engravida, libera ocitocina para o bebê sair, bebê precisa comer, faço a liberação de prolactina, produzo leite, produzo ocitocina de novo, ocitocina libera o leite, ocitocina faz contração do útero, ufa, olha a ocitocina, e age a ocitocina, e a ocitocina, gente, ela vem não somente na questão de hormônios de prazer, de relação sexual, a sua alegria, a sua felicidade, de situações diversas na sua vida. Quando você está muito feliz, e aí você chora, aquela alegria, aquilo ali, gente, é ocitocina. É a ocitocina que ela é liberada no nosso corpo, que nos dá essa sensação de alegria, de prazer e de felicidade, tá? Aí eu tenho outro hormônio, que é o hormônio ADH, é o hormônio antidiurético, que ele reduz a nossa micção. Então, o que que acontece? A hipófise, ela também produz o ADH. Nós temos ali a nossa função urinária, a nossa função de eliminação de urina, tá? Só que eu não posso eliminar tudo, né? Eu tenho que reter alguma coisa para o meu corpo. Meu corpo precisa fazer a retenção de uma porcentagem de líquidos que eu tenho. Então, a hipófise, ela faz a produção desse ADH e colocar na corrente sanguínea para reduzir a nossa vontade de ir ao banheiro, porque senão, gente, nós iríamos no banheiro o dia inteiro, né? Eu estou falando de situações assim, não quando você consome muito líquido que você não para de ir no banheiro, né? Mas é aquela coisa, você ia no banheiro 24 horas no seu dia, e isso é inviável. Então, esse hormônio ADH, ele surge nessa questão, ele faz uma redução de micção, tá? Para que você consiga ir no banheiro nos momentos realmente oportunos, nos momentos que o seu corpo realmente pede, olha, precisa fazer um xixi, né? Então é isso que ele precisa entender. O que é importante saber? Quando eu tenho a diminuição desse hormônio, eu também posso ter diabetes, tá? Porque a diabetes eu tenho ali acúmulos de algumas coisas dentro do corpo que nós vamos ver em outra disciplina, mas ela também pode causar isso, né? Então eu preciso estar sempre regulando. Então, pacientes que são diabéticos, eu preciso fazer controles hormonais sempre, não só de glicose, eu tenho que verificar todo o perfil hormonal desse paciente, porque às vezes eu posso ter ali uma redução disso, especialmente paciente idoso, tá? Porque paciente idoso ele tem uma alteração no consumo de sódio, uma deficiência de sódio por conta da idade, né? Então, tendo ali uma idade mais deficitária, isso daí pode realmente acontecer. E aí eu preciso realmente ficar atento, tá? Prolactina nós já falamos, e agora eu vou falar para vocês da questão de hormônios sexuais, tá, gente? Bom, vamos falar de hormônio folículo estimulante, tá? O famoso FSH, tá? Ele é responsável pela maturação dos folículos ovarianos. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui meu slide, vamos começar a entender isso, tá? Claro que vocês terão a disciplina de saúde da mulher, tá, gente? Mas só para vocês já terem uma ideia do que eu tô falando, na disciplina de saúde da mulher nós vamos rever isso, né? Porque é importante, eu não tenho como não explicar saúde da mulher voltado para isso, tá? Então, óvulos, nós mulheres nascemos com cerca de 500 mil. 500 mil óvulos. Diferente, gente, dos homens, tá? Opa! Caramba! Diferente dos homens, que os homens produzem espermatozoide todos os dias, tá? Nós mulheres já nascemos com uma quantidade. O que que acontece, tá? Nós mulheres nascemos com essa quantidade. E aí vai chegar uma faixa etária da nossa vida que esses óvulos eles vão estar maturados, ou seja, eles vão estar prontos para uma possível fecundação. Quando essa faixa etária chega, acontece um processo que é a menarca, tá? A menarca é a minha primeira menstruação, que a média no Brasil é entre 11 e 12 anos nas meninas. E assim, gente, pode ser menos, tá?
O que que é importante dizer? Então, quando chegar próximo dessa idade de 11 a 12 anos, a menina menstrua. A menina menstrua e ela quer dizer o que pra gente? Que foi liberado o hormônio FSH no corpo dela, e esse hormônio fez que esses 500 mil óvulos se tornassem viáveis para uma possível fecundação, ou seja, para um possível, né, para ela possivelmente gerar uma criança. Qual que é a questão que eu tenho aqui? O desenvolvimento humano, ele muda, né, conforme as gerações. Então, aqui nós temos uma média no nosso país de 11 a 12 anos, mas eu tenho meninas de 6, 7 anos já tendo a primeira menstruação. E isso não é legal, tá, gente? Por que que não é legal? Porque quanto mais cedo a menina menstrua, mais cedo ela para de menstruar. Ou seja, mais cedo ela tem a menarca, mais cedo chega a menopausa, tá? Isso é um fator. Outra questão que muitas vezes o pediatra ele já percebe isso, tá, gente? Ele já pensa nesse quesito dela menstruar cedo e parar de menstruar cedo também, né? E ele também pensa numa questão da redução desse tempo de uma possível gestação. E também ele pensa numa outra situação de, por exemplo, uma menina de 6, 7 anos, ela não tem capacidade cognitiva ainda de entender essas mudanças no corpo dela. Uma menina de 6, 7 anos no desenvolvimento infantil, gente, elas não sabem o que está acontecendo, né? Por isso que eu, como enfermeira pediatra, quando eu vejo notícias assim, uma menina de 7 anos engravidou, eu fico muito triste, porque isso, gente, é problema muitas vezes dos pais, tá? Porque essa menina, ela não tem conhecimento, ela não sabe. Você sentar para uma menina de 7 anos e falar para ela assim, olha, você agora pode vai ficar mocinha e já vai poder ser mãe. A criança não tem noção disso. Então, o pediatra, ele percebe, tá? Quando o pediatra, ele percebe que essa menina tá próxima de ter uma menarca muito antes do tempo esperado, o que que acontece? Ele retarda essa menstruação. Ele entra com medicamentos para retardar essa evolução, tá? Então, esse FSH, ele vai ser responsável por essa maturação. E uma das coisas que as pessoas falam bastante sobre o hormônio, sobre a menina menstruar, ela não vai mais crescer. Não é que ela não vai crescer. O que a menina crescia antes de 5 a 6 centímetros por ano, quando ela tem a menarca, ela vai crescer em torno de 1 a 2 centímetros, mas ela não para de crescer. Ela vai parar de crescer com 18 anos, tá? Então, isso daí tem a ver com o hormônio GH, não com o hormônio FSH, tá? Ele diminui um pouquinho, mas se o GH estiver ali com 18 anos, quando ela chega na fase adulta, ela parou de crescer, tá? Então, o que que acontece, né? Eu vou trazer aqui para vocês, né? Junto com o hormônio FSH, eu tenho o hormônio LH. O hormônio LH, ele é responsável pela ovulação. Então, eu tenho um hormônio que é produzido pela hipófise, que vai fazer com que aqueles 500 mil óvulos estejam prontos para serem liberados, mas agora eu tenho um hormônio também que vai ser produzido para fazer essa liberação. Porque não adianta só eu deixar o óvulo pronto se esse óvulo ele não vai ter a sua liberação adequada, tá? Então, esse hormônio LH nós chamamos de hormônio luteizante, tá? O que que acontece? Quando esse FSH libera, matura e o corpo manda um ok e fala, olha, pronto, a menina tá pronta para ovular, o LH ele vai lá, ele libera, ele vai ser liberado no corpo e vai fazer a ovulação. A ovulação ela acontece uma vez por mês, né? Então as mulheres têm 500 mil óvulos, 250 mil de cada lado. Nem todos os óvulos são viáveis, tá, gente? Porque também, né? A mulher pode ter 500 mil filhos, professora? Não, gente. A mulher só pode engravidar uma vez por ano. Não tem como. E nem todos eles são viáveis, tá? E o que que acontece? Quanto mais tarde essa mulher tem filho, tá? Mais difícil fica, né? Após os 35 anos, existe uma queda absurda das taxas hormonais dessa mulher, né? Então, essa queda hormonal, ela vai dificultar. Eu tenho uma queda, né, desses hormônios, especialmente do hormônio LH, ele vai cair bastante, né? E quando eu tenho, desculpa, ele vai cair, não, ele vai acabar aumentando, mas o FSH, ele cai. Então, quando ele cai, esse FSH, ele não tem mais a maturação desses óvulos, né? E aí, essa mulher, ela não consegue fazer a ovulação, né? Se ela não consegue fazer essa ovulação, vai ficar um pouco mais difícil desta mulher engravidar. Por isso que quando você vai no médico, ele fala: olha, gente, depois dos 35 anos, para a mulher é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil, né? Às vezes tem que passar por tratamentos, porque assim, gente, os óvulos, eles começam a ser produzidos no seu corpo quando você está na barriga da sua mãe.
Quando você está na barriga da sua mãe e ali definiu o seu sexo, ali já começa a ser produzidos os óvulos. Então, olha o tanto que ele tem ali de tempo até ele ficar maduro. Então, por isso que falam que é melhor, as melhores épocas da mulher engravidar é de 25 até os 30, 35 anos. Depois disso já fica um pouco mais difícil, porque a taxa hormonal cai e fica um pouco mais complicado de ter esse processo de ovulação. Então, como é que funciona a ovulação? Então, o LH foi liberado pela hipófise, ele vai ser colocado no útero dessa mulher, ali nos ovários, e aí vai ser liberado um óvulo. É um óvulo liberado por mês, tá? Então, cada mês essa mulher, ela libera um óvulo. Então, esse óvulo, ele vai ser expelido pelo ovário, seja o direito ou o esquerdo, e aí ele vai vir aqui, tá? Isso aqui é o mesmo desenho, ele vem aqui e ele fica nas tubas uterinas. Então, esses óvulos, lembram lá na primeira aula que eu falei? São células. É célula, gente. Não tem nada ainda, não tem espermatozoide, não teve fecundação, não teve nada, tá? Eles são células. Então ele sai, ele fica na tuba uterina e ele na tuba uterina ele fica esperando o espermatozoide. A mulher teve relação sexual, o espermatozoide foi liberado, ele vai encontrar esse óvulo nas tubas uterinas. Nas tubas uterinas ocorre a fecundação. Depois que ocorre a fecundação, ocorre um outro processo, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá na nossa aulinha, na nossa lousa. Tá? Será que não vai? Desculpa, gente. Então, vamos aqui na nossa lousa didática. Vamos inserir caixas de texto. Então, depois que esse processo acontece, vai acontecer a anidação, tá? O que que é a anidação, gente? É o óvulo, tá? Que ele vai ser fecundado, ele sai das tubas uterinas, que antigamente nós conhecíamos como trompas de falópio, agora o nome é tubas uterinas, e ele sai das tubas uterinas e ele vai até a parede do útero, tá? Na parede do útero, ele vai ser implantado. A parede do útero, ela cria todos os meses, tá, gente? Todo mês isso acontece no nosso corpo. Se você ainda estiver na fase reprodutiva, todo mês vai acontecer, tá? Então, ali, esse óvulo fecundado, ele vai grudar na parede, né? E essa parede do útero, ela cria um revestimento todos os meses. Esse revestimento chama-se endométrio, tá? Que ele vai ali acoplar o óvulo e esse óvulo vai começar a se desenvolver e vai gerar o bebê. Lembrando, gestação só pode acontecer no útero, tá? O útero, anatomicamente, ele pode se desenvolver, ele cresce de 8 a 9 vezes de tamanho para gerar uma criança. Uma gestação tubária, ou seja, um óvulo que foi fecundado nas tubas e ele não teve a migração para o útero, ela é inviável, tá? As tubas uterinas, a gente tem a espessura de um fio de cabelo. Se esse bebê crescer ali, vai estourar, tá? Vai ter uma ruptura. E isso é caso cirúrgico imediato. Então, se o médico identifica uma gravidez tubária, ele tem que interromper, tá? E aí eu tenho a implementação, o bebê se desenvolve, tá? Então, esse é o processo que eu tenho ali de ovulação e fecundação. Tá bom, professora, mas aí como é que funciona, então, nesse quesito, se não teve a fecundação? Ótimo, a mulher não teve relação sexual, mas o hormônio LH foi liberado e ela teve ovulação. O óvulo sai do ovário, ele vai parar nas tubas uterinas, não teve nada ali de fecundação, ele vai fazer o processo de nidação, ele vai ser implementado no endométrio e aí ele fica. Como ele não tem embrião, o que vai acontecer? Ele vai descamar o endométrio, ele descama. Essa descamação do útero, né, e da parede do endométrio, nós chamamos de menstruação, tá? Então a mulher ela vai menstruar dessa forma. Todos os meses acontece isso. Todos os meses é liberado um óvulo, ele espera a fecundação, não teve fecundação, ele vai para o útero, não tem embrião, ele não se desenvolve. O útero solta, ele vai se desfazendo, sai tudo, sai os óvulos, sai toda a camada e sai em formato de menstruação. Mês seguinte, mesma coisa, tá? Enquanto essa mulher tiver no processo, tá? No processo de reprodutivo dela, tudo sempre vai acontecer isso, tá? Então, isso é todo esse processo que eu tenho dentro do processo de ovulação, tá?
Mas, gente, não se preocupem, porque nós, na saúde da mulher, a gente vai aprender muito, tá? Aqui eu só faço um resuminho para vocês entenderem mesmo qual que é a função de FSH e LH, tá? Bom, chegamos nela, a famosa tireoide, que eu falei para vocês no início, que todos nós temos. E o que que nós podemos ter aqui? Disfunção de glândula tireoide, tá? Então, a glândula tireoide, ela libera os hormônios T3, T4 e calcitocina, tá? T3 e T4 são responsáveis pelo aumento do metabolismo do corpo. Então, é aquela coisa, gente. Se você tem uma deficiência de tireoide, tá? Se você tem uma situação que, por exemplo, você tem ali o excesso da produção de hormônio T3 e T4, você vai ter hipertiroidismo, tá? E isso vai aumentar o seu metabolismo. Aí tem gente que fala assim: ah, eu queria ter a tiroide que emagrece. Gente, o que que acontece? Para você perder peso, tem diversas situações, tem diversas causas que faz com que você ganhe e que você perca peso. Mas o seu metabolismo ele precisa funcionar. Quando você tem uma deficiência na tireoide que causa, né, uma diminuição no seu metabolismo, vai ficar mais difícil de você perder peso, tá? Mas não quer dizer que você vai engordar 40 quilos por conta da sua tireoide. Você engorda 40 quilos por conta dos seus hábitos alimentares, tá? Mas você vai ter uma dificuldade de perder peso porque você tem uma deficiência de um hormônio que é T3 e T4 que não deixa o seu metabolismo agir. Porque eu ingiro comida, meu metabolismo age, queima caloria, eu absorvo uma parte para me dar energia e o resto eu tenho que eliminar. Se eu tenho uma doença, uma patologia que não está trazendo ali adequadamente a produção desses hormônios, não vai dar certo, tá? Então, isso é importante a gente pensar também, tá? Quando eu tenho tá? O excesso desse hormônio, o aumento de T3 e T4, eu tenho o quê? Né? Um aumento do meu metabolismo. E esse aumento do meu metabolismo, é claro que faz as pessoas perderem peso. Então, as pessoas falam assim: ah, eu quero ter ali a tiroide que emagrece. Só que eu tenho dois extremos. Porque essa pessoa, ela tem tanto o metabolismo dela funcionando tão forte, que essa pessoa pode sair de uma obesidade e virar anoréxica. Anorexia e obesidade são doenças, tá? São doenças extremas, mas são doenças graves e sérias. Então, uma pessoa que tem um excesso de T3 e T4, ela tem uma perda de peso por conta de um metabolismo muito acelerado. A pessoa, ela fala rápido, ela é muito agitada, ela não para, tá? Porque o metabolismo dela é rápido. Além disso, né, de ser hiperativa, perder peso, ela tem exoftalmia. Eu trouxe esse ator aqui porque ele é característico disso, tá? O que que é exoftalmia? É aquela pessoa que você tem olha os olhos dela, parece que vai saltar, tá? O olho sai, né? Parece que tá saindo assim, né? E esse ator, ele é comediante, então às vezes parece que ele abre mais os olhos. Então você olha na televisão, dá até um negócio, fala, meu Deus, né? Mas ele tem exoftalmia. E além disso, ele pode ter aumento pode ter bócios, aqueles aumentos nos gânglios. Então, isso daqui nós chamamos o aumento, tá? De T3 e T4 eu chamo de hipertiroidismo. Hipertiroidismo, tá? Eu vou ter o aumento de T3 e T4, certo? Já a deficiência, tá? Quando eu tenho pouco, eu vou ter hipotiroidismo, tá? Ele vai ser a deficiência que vai de gerar ganho de peso, fala um pouco mais rouca, sensibilidade ao frio, né? Na infância pode gerar cretinismo. Cretinismo, gente, não é uma criança cretina, tá? É uma criança com deficiência de crescimento, tá? O hipotireoidismo, e o hipertireoidismo, ele pode ser identificado na infância no teste do pezinho, tá? Então é importante a gente fazer esse teste do pezinho. Então é isso. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Quando a minha glândula hipófise ela produz TT, T4, ela vai cair diretamente na minha tireoide. E aí, se eu tenho o excesso de T3 e T4, eu tenho hipo. Eu tenho hipertireoidismo. Se eu tenho a deficiência, eu tenho hipo. Então, o que que você tem? Você tem uma deficiência na glândula tireoide. Glândula tireoide, todos nós temos, tá?
Além disso, a glândula tireoide, ela é responsável pela absorção de cálcio. Lembra que nós falamos do cálcio no sistema ósseo? Aqui eu volto a falar. Se eu tenho uma glândula tireoide que não está trabalhando adequadamente, tá? Não está produzindo esse hormônio calcitocina, eu vou ter uma menor absorção de cálcio, tá? Tendo uma menor absorção de cálcio, eu posso desenvolver uma patologia que é a osteoporose, né? Então, isso é importante a gente entender aqui também, tá? E isso ocorre muito em mulheres, tá? Então, porque essa mulher que tem essa alteração hormonal, essa mulher que teve uma menopausa mais cedo, coisas do tipo, ela pode ter uma deficiência também de cálcio e ela pode desenvolver ali pós-menopausa, osteoporose. Aí você fala assim, ah, tudo bem, professora, vou tomar cálcio. Vou tomar o calcitan D. Gente, eu tenho que fazer suplementação de cálcio antes, na fase da minha vida que eu tenho uma maior consumo, a maior absorção, não é quando eu já tenho deficiência. Aí você fala assim, ai, mas eu conheço fulano que foi no médico, o médico prescreveu cálcio depois de 50 anos. Tem problema? Não. Por que que o médico prescreve? Porque pelo menos um pouco é absorvido. Quando nós falamos de sistema ósseo, eu falei para vocês quais são as fontes que nós temos de consumo de cálcio. Então, eu tenho que buscar isso, especialmente nós mulheres que teremos essa defasagem, essa queda brusca de hormônios ali depois dos 35 anos, eu tenho que buscar essas suplementações, claro, dentro do limite, né? Fazer esses acompanhamentos com o médico dentro do meu limite, né? Para fazer o consumo e manter os meus níveis de cálcio ali adequado, tá? Além disso, né, eu tenho as glândulas paratireoides, que elas ficam atrás das glândulas tireoide, elas também retiram o excesso, porque às vezes se eu produzo muito cálcio também não faz bem, eu preciso fazer uma retirada ali do excesso desse cálcio, tá? Certo? Dúvidas até aqui? Essa aula é um pouquinho grande, tá, gente? Essa aula ela demanda bastante, porque comparada com as outras, tá bom? Glândulas adrenais, nós temos hormônios fantásticos que também eles impactam muito, tá? As glândulas adrenais, elas produzem e liberam hormônios como cortisol, adrenalina e aldosterona, tá? Então, as glândulas adrenais, elas ficam no ápice dos meus rins, né? E elas fazem a produção desses hormônios. A adrenalina, gente, eu já vou para ela aqui. Por que a adrenalina? A adrenalina é assim. A adrenalina, ela é o nosso hormônio da atenção. Quando o nosso corpo percebe que nós estamos em uma situação de perigo, uma situação que vai colocar o nosso corpo em confronto, a adrenalina, ela é produzida nessa glândula adrenal e ela é liberada no nosso corpo. E aí causa aumento de frequência cardíaca, que é ataque cardíaca, hipertensão, aumento de pressão arterial, a respiração fica mais ofegante, as pupilas dilatam, pode causar tremores, né? E tem pessoas que gostam dessa sensação, tem pessoas que vão em parque de diversão, tem pessoas que gostam de curtir isso, né? E procuram por essa adrenalina. Você tá, por exemplo, numa rua escura à noite. Você começa a ver que tem gente te rondeando, você começa a andar mais rápido, seu coração acelera, sua pupila dilata, porque seu corpo fala, alerta, perigo, né? Aí ele libera adrenalina para você, né, poder tomar alguma posição. E além, como eu falei, eu posso me colocar em situações para sentir todos esses sintomas, porque eu gosto de senti-los. Tem, como eu falo, tem louco para tudo, né? Tem pessoa que coloca em uma situação de perigo iminente de vida, porque fala, eu adoro sentir o aumento da respiração. Então, assim, temos de tudo, mas esse é um hormônio da atenção de reações de alerta que eu tenho, tá? E aí eu tenho o hormônio cortisol. O hormônio cortisol, ele é responsável pelo metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos, tá? Esses hormônios cortisol, quando eles são liberados em excesso no nosso corpo, eles podem causar a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing, você pode olhar esses pacientes, eles têm essa aparência, o abdômen caído, que nós chamamos abdômen em formato de envelope, tá? Quando o nosso corpo libera mais cortisol, tá? Ele também pode fazer produzir depressão. Então, como que a gente libera cortisol? Muito estresse, muito cansaço, muita irritação. E é o que eu sempre falo, né? A vida é tranquila nossa, né, gente? Então, assim, o hormônio cortisol, ele é produzido durante o dia, né? Ele é produzido até às 10 horas da manhã. Se eu for dosar esse exame, eu tenho que dosar dentro desse período, ficar em repouso, porque eu preciso ter essa noção. E essa síndrome de Cushing,
ela dificulta o metabolismo de proteínas, gorduras e carboidrato. O que que acontece? Uma pessoa que tem aumento de cortisol e tem síndrome de Cushing, ela tem dificuldade de emagrecer. Por que que ela tem dificuldade de emagrecer? Porque ela não consegue metabolizar. Agora vamos pensar. Uma pessoa que tem hipotiroidismo, que tem o metabolismo lento, tem síndrome de Cushing, que tem ali uma diminuição do metabolismo em gorduras e carboidratos. Você vai falar para ela que ela é preguiçosa porque ela come muito? Às vezes ela faz uma dieta e ela nem sabe o que ela tem na parte hormonal e ela realmente não consegue perder peso, porque o corpo dela tá tão desregulado que ela não vai conseguir realmente ter ali aquela perda de peso necessária que ela quer, porque ela tá tendo ali, então, essa restrição mesmo, tá? Então, essa síndrome de Cushing, ela é caracterizada por esse hormônio cortisol, tá? O pâncreas, né, gente? O pâncreas, ele é responsável pela produção de insulina, tá? Então, a insulina, ela faz parte do nosso corpo, tá? Ela faz parte do nosso sistema digestório, ela faz parte de todo o processo que nós temos. Então, é importante eu lembrar que a insulina é sempre produzida no pâncreas. Nós vamos ver isso nas aulas que nós temos lá na frente, né, de saúde do adulto, falando de patologias. E quando eu tenho excesso na produção de insulina, eu tenho pacientes que são o quê? Diabéticos, tá? Pacientes diabéticos, eu posso ter um aumento de insulina, tá? O pâncreas também, ele faz a liberação de um hormônio glucagon durante o nosso período de jejum, tá? Então, é importante que nós tenhamos ali sempre o controle dessa glicose no sangue, e normalmente nós fazemos ali esse teste, o teste do destro, onde nós verificamos a glicose, tá? Uma pessoa que tem deficiência desse hormônio, que não tem insulina, a pessoa também pode ter diabetes, diabetes tipo 1, tá? Quando a pessoa não tem ali a quantidade de insulina normal. E quando a pessoa tem o excesso, a pessoa tem diabetes tipo 2, normalmente é uma diabetes que ela é desenvolvida ao decorrer da vida, hábitos alimentares, estilo de vida, coisas do tipo. Essa pessoa, ela acaba tendo ali diabetes tipo 2. Na tipo 1, normalmente essa pessoa, ela acaba nascendo com ela, com essa deficiência, ela vai ser insulino dependente, ou seja, vai tomar insulina pelo resto da vida, tá? Uma pessoa que tem diabetes, gente, a diabetes, ela é uma doença difícil, silenciosa, tá? Pode causar cegueira, problemas renal, no futuro, amputação de membros, hipertensão. Então, assim, tem que saber manejar, tem que saber verificar, porque é uma patologia bem difícil, tá? De lidar mesmo. As pessoas não prestam atenção, assim, especialmente pessoas que são diabetes tipo 2, porque quando a pessoa nasce com diabetes, ela não tem outra vida, né? Ela vai saber o que ela tem que comer. E a diabetes não é somente doce, é tudo que eu como. Tudo que eu como se transforma em energia, faz produção de insulina no meu corpo, né? E se eu não tiver ali um controle, uma dieta rigorosa, eu vou ter essas consequências, tá bom? Aqui, nós voltamos a falar um pouquinho dos ovários, porque a gente tem dois hormônios importantes, que é progesterona e o estrogênio, tá? Progesterona e estrogênio são responsáveis pelas características femininas e o ciclo menstrual. Quando eu tenho uma alteração de progesterona e estrogênio, eu não menstruo, então isso é importante. Quando eu tomo medicamentos anticoncepcionais, tá? Ai, professora, eu tomo anticoncepcional, mas eu menstruo. Não, você tem o quê? Você tem ali um escape e uma ausência de menstruação, tá? Ou ausência de menstruação, desculpa, uma privação de hormônio, porque você está colocando hormônio, progesterona e estrogênio. Quando você coloca, quando você toma o anticoncepcional, você não ovula. Se você não ovula, eu volto nessa foto. Nada disso acontece. Não tem endométrio se formando, não tem óvulo que saiu, não tem nada, não tem como você menstruar. Mas o que acontece? Você consumiu aquele hormônio, chega uma hora que a pílula acaba, o seu corpo que estava acostumado com esses hormônios a mais do que era o que é normal no seu corpo, ele fala: opa, tô sem hormônio, ele libera um pouco de sangue. Percebam que a mulher que toma o anticoncepcional, o sangue que vem nesse processo, ele é diferente de quando a gente menstrua, porque o sangue da menstruação, ele é vivo, ele tem pedaços. Esse sangue não, ele é como se fosse mais o final da menstruação, aquele sangue um pouco mais amarronzado, porque ele é uma privação ali hormonal, tá?
como ele é responsável pelas características femininas, então aquelas pessoas que passam por transição de gênero, né, homens que estão fazendo transição de gênero para o gênero feminino, eles fazem a utilização de progesterona e estrogênio. Para quê? Para desenvolver as características femininas, tá? E aí, por último, nós falamos de testosterona. Se progesterona e estrogênio é característica feminina, testosterona é característica masculina. E além disso, testosterona também ajuda na produção de espermatozoide, tá? Então, mesma coisa. Então, eu falei de transgêneros, né? Mudando a mulher virando o homem virando mulher, agora eu tenho a mulher virando homem, ela vai fazer uso de testosterona. Nós, mulheres, também temos testosterona no corpo, mas numa quantidade bem baixa. Se nós tivermos uma quantidade em excesso, nós vamos começar a manifestar características masculinas, tá? Então, percebam, gente, todos os hormônios aqui, a grande maioria, eles impactam muito na questão da saúde da mulher, tá? Na saúde do homem também impacta, sim, mas não com tanta grandeza quanto na saúde da mulher, tá bom? Gente, como eu falei para vocês, essa aula ela é grande, tá? Porque vejam, ele comanda tudo o nosso sistema endócrino. Então, anotem, vejam, por mais que eu falei que nós vamos rever em muitos hormônios femininos em saúde da mulher, vejam, tenham dúvidas, vejam onde que é produzido, como que não é produzido, e aí vocês vão conseguir realmente assimilar melhor essa disciplina. Então, eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês e nos vemos na próxima aula.